Bom dia a todos novamente. Já peço desculpa antecipado, porque eu estou tossindo um pouco, gente. Se eu engasgar, tá bom? Perdoe. Meu nome é Juliana Pompeu, eu sou da Clínica Sorria de Odontologia. O endereço Saulinho já falou, minha formação também, né? A clínica foi inaugurada em 2014, então estamos aí com 11 anos de clínica já. Um tempinho bom aí para poder conhecer no mesmo local, tá? Bom, então, sou do Instituto de Saúde Estética, ele foi inaugurado em agosto de 2023, então vamos fazer 2 anos. Então, ali minha formação, e ainda tenho formação em inteligência emocional, tenho formação em teologia também, sou mentor e palestrante. Bom, então a gente vai falar hoje sobre perdas dentárias e seus prejuízos funcionais, estéticos e sistêmicos. Por isso, o Dr. Léo está aqui. O que são perdas dentárias? O edentulismo é definido como uma perda total de dentes naturais e trata-se de um importante problema de saúde pública a nível mundial devido à sua alta prevalência. Então, a perda dental, ela não é exclusivamente regional, né? Muitas vezes a gente acha, é de terceiro mundo. Não. É um problema de saúde pública a nível mundial. A prevalência de perda de um ou de mais dentes é muito grande. E o que leva a pessoa a buscar essa reposição dentária? Quando é o dente profundo, eu já ouvi muitas vezes lá no consultório, e ele, não aparece. É lá no fundo, não aparece. Não tem problema. Tem problema. E tem muito problema, a gente vai ver aqui. Mas quando que o paciente percebe, poxa, eu preciso repor esse dente, o que aconteceu? Ele começa a ter dor, desconforto, limitação funcional, ou seja, não consegue mais mastigar. Eu costumo dizer que o paciente, eu falo lá na clínica assim, e aí, você come? Você consegue comer bem? Eu te como de tudo. Eu falei, não, meu amigo, você engole bem, você aprendeu a engolir bem, mas comer bem, você não come bem. A aparência, né, então, se é um dente da frente, o paciente corre, né, é a primeira coisa. Perdeu um dente da frente, o paciente corre. Dificuldades na comunicação e o relacionamento social. Então, isso tudo está associado com essa percepção subjetiva do paciente com relação à necessidade de tratamento protético, ou seja, reabilitação. Colocar um dentinho onde está faltando ali, tá? Perdas dentais e a obesidade. O que isso tem a ver? Qual que é o problema dessa associação? Então, estudos indicam que indivíduos que permanecem obesos tiveram perdas dentárias significativas, ou significativamente maior do que aquelas que permaneceram com peso normal ao longo dos 5 anos. Então, normalmente o paciente que é obeso vira um ciclo. Se ele é obeso, ele perde mais dentes, o doutor vai explicar isso também por quê. E se ele perde dentes, ele fica obeso. Então, aquilo fica um ciclo vicioso que não se encerra enquanto você não paralisar o processo. Por que isso? A digestão ela começa na boca, com a mastigação e a ação da saliva. A saliva contém enzimas que iniciam a digestão dos carboidratos. A mastigação quebra esses alimentos em pedaços menores e a saliva lubrifica e começa a digerir carboidratos. Então a digestão não começa no estômago, gente, a digestão começa na boca. Ou seja, não mastigou direito, já foi metade do caminho, tá? Este processo prepara o alimento para conseguir seguir o resto do seu sistema digestivo. A obesidade aumenta o risco de doenças gengivais ao fomentar o crescimento de células destruidoras de ossos. Olha aí, quer dizer, se eu sou obeso, eu vou ter uma perda de estrutura óssea, o que leva também à perda dental, ou seja, onde o dente está preso? No osso. Se eu tenho uma inflamação, se eu tenho um problema de obesidade, isso aí leva à perda dental. Inflamação crônica causada pela obesidade pode desencadear o desenvolvimento de células que danificam o tecido ósseo, como eu disse, incluindo os ossos que mantêm os dentes no lugar. Bom, eu costumava dizer na época da faculdade, então, faculdade, medicina e odonto sempre teve uma rixa. Então, a gente tinha alguns amigos da odonto, eu costumava dizer que dente é estética, que dente não servia para muita coisa. Se você tirar na uma, estava aqui no lugar e resolver o problema. Mas não é bem assim. Quando nós falamos de dentição, nós falamos de um processo que começa a quebra do alimento. E
dentro da minha anamnese eu faço uma pergunta para os meus pacientes e coloco: como é a sua mastigação? Será normal, lenta ou rápida? 95% das pessoas falam que a sua mastigação é rápida, porque ela não está prestando atenção naquilo que ela está comendo, como ela está fazendo, ela está olhando no celular, ela está vendo na televisão e ela não está concentrada na alimentação. E aí, quando ela não faz uma mastigação adequada, uma grande parte da população brasileira faz uso de inibidores de bomba de próton, que são os famosos omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, são alimentos que diminuem o ácido dentro do estômago e prejudicam a sua a quebra do alimento. Então só sobrou um lugar para você absorver o seu alimento, é o seu intestino. Então uma grande parte das pessoas chegam para mim e falam assim: nossa, meu intestino não funciona direito, porque ela não mastiga direito, porque ela toma remédios inadequados. E isso faz com que o trânsito intestinal seja mais lento, a absorção tenha que ser maior. Isso leva a uma atividade metabólica mais lenta, fazendo com que você gere ganho de peso, aumente a sua resistência insulínica, não absorva minerais adequadamente, trazendo problemas metabólicos. Então, alguns dos problemas que estão relacionados com a alteração da dentição: distúrbios da articulação temporomandibular, então aqui é a ATM, dores de cabeça e dores musculares, problemas digestivos, deficiência na absorção de nutrientes, cáries e problemas bucais e mau hálito, assimetria facial e aumento de peso e obesidade. Quando você fala disso, ali eu trouxe só 5 exemplos de coisas que são banais, mas que vão alterar de modo importante o seu metabolismo. Então, deficiência da vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio. Então, fraqueza muscular, dor óssea, fadiga e depressão. Deficiência de B12, anemia, fadiga, fraqueza, problemas neurológicos. Deficiência de ferro, anemia, fadiga, palidez, falta de ar. Magnésio, câncer, ansiedade, problemas no sono, osteoporose. Zinco, sistema imunológico enfraquecido, perda de apetite, problema de pele, problemas de crescimento nas crianças. Então, muitas vezes nós vamos no profissional da área da saúde e achamos que está relacionado a alguma doença mega importante, algo que só o Einstein vai conseguir resolver. Não, gente. Quando você come direito, quando você se alimenta da maneira correta, quando você cuida do seu metabolismo, você pode ver que ali, se eu tenho um nível adequado de vitaminas e minerais, uma grande gama de problemas pode e será evitada. Bom, a gente viu aí vários problemas, não só dentro da boca, como nós falamos no começo do sistema. Não adianta a gente só colocar um dente da frente, tem que mastigar corretamente. Mas e aí? O problema está instaurado, temos falta de dentes. Como que a gente reabilita? Como a gente devolve essa condição para não cair lá com o doutor Léo com esse monte de problema, né? Então, uma das primeiras coisas que o paciente acaba buscando são as próteses convencionais, muitas vezes uma questão de custo, né? Então, as próteses parciais, quando o paciente tem uma perda dentária de alguns dentes, né? A prótese total, a famosa dentadura, quando o paciente tem a perda total dos dentes e não coloca implantes por algum motivo. As próteses fixas, quando a gente tem perda de um elemento dental e também não vai para o implante, existe essa possibilidade de colocar a prótese sobre os próprios dentes, tá? Aí nós entramos na implantodontia, né? Quando a gente tem a questão do edenturismo, que nós falamos lá em cima, todos os dentes perdidos. E aí, dá para pôr implante? Eu sempre falo, o implante sempre ele é possível, mas procure o mais rápido possível, porque quando você perde um dente, você começa a perder osso junto. Perder o osso, eu brinco que é assim, vai subindo a fase, vai ficando mais difícil a reabilitação do implante. É impossível? Não, mas ela vai ficando cada vez mais complicada, tá? Então, próteses totais sobre implantes, perda de um único dente, então, perdeu um dentinho, como eu falei, lá no fundo, pô, tá vendo? Não tem problema nenhum, joga a mastigação pro outro lado e tá tudo resolvido. Não é assim que funciona. Outros problemas muito sérios aí, bucais e sistêmicos vão vir, tá bom? E aí o pedido de referência. Então, você que conhece alguém, ou você mesmo, que tem uma perda de um ou mais dentes, e sempre pensou, mas a dente do fundo não vai aparecer, não tem problema. Então a gente viu que tem sim problema. Não tem como a gente
para a reabilitação. Ou se não, mais para frente, problemas muito maiores vão vir, não é mesmo, doutor Léo? Exatamente. Então, como eu tenho essa visão da medicina integral, faz muito sentido a gente falar de vários processos dentro da saúde, desde a mastigação até a parte final. Então, meu pedido de referência é para você que tem uma alteração metabólica, que precisa aprender. Harvard tem uma cadeira que chama Cadeira de Medicina do Estilo de Vida. Então, Harvard montou um curso para profissionais médicos para ensinar os médicos a ensinar a população que é necessário comer direito, dormir direito, descansar, coisas básicas que a gente sabe, mas não aplica. Quando nós aplicamos o básico, a gente não precisa fazer o difícil. Se a gente mudar pequenas situações, se você pegar o seu celular, deixar ele viradinho ali nos seus 15, 20 minutos de alimentação, focar na mastigação, fazer uma mastigação adequada, comer os grupos alimentares corretos, você vai ver que o seu metabolismo vai começar a funcionar da maneira correta. Então, meu pedido de referência é para aquelas pessoas que querem mudar o seu estilo de vida, querem serem mentorados para ter uma longevidade maior e melhor.